Nação Rubro-Negra, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal. Aqui nós vamos apresentar aqui para vocês as 5 principais notícias envolvendo o Flamengo deste dia. Nossa proposta é fazer isso todos os dias, a cada dia apresentar para vocês no final da noite as 5 principais matérias envolvendo o rubro-negro, o time do Flamengo. E eu já te convido, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, porque o seu like ajuda bastante. Comenta aí, se manifesta, participa conosco aí dessa transmissão, tá bom? Então, sejam bem-vindos. Este aqui é o nosso canal, o canal de notícias do Flamengo. E eu vou trazer 5 notícias aqui para vocês, bem interessantes, começando por essa que vocês veem aí na tela. Fala justamente dessa recusa do Flamengo, né, em relação à proposta recebida aí pelo Matheus França. A matéria é do site Coluna do Fla, e a manchete diz o seguinte: Flamengo já rejeitou proposta de 107 milhões de reais de time inglês por Matheus França. Eu vou baixar aqui para a gente ler um trecho, nós não vamos ler toda a matéria, tá bom? Mas trazer alguns trechos aqui importantes para a gente. Matheus França é considerado uma das grandes joias do atual elenco do Flamengo. Não à toa, diversos clubes europeus estão de olho no jogador. O Newcastle, da Inglaterra, inclusive fez uma proposta de 20 milhões de euros, o equivalente a 107 milhões de reais. Mas o rubro-negro rejeitou de imediato. Segundo informações do jornalista Fabrício Romano, Matheus França está na mira de Newcastle e de mais 3 clubes europeus. Contudo, apenas o time inglês realizou uma proposta que foi rejeitada pela diretoria do Flamengo. O rubro-negro aceita negociar o jogador apenas por um valor superior a 20 milhões de euros, que foi exatamente, né, a proposta aí do Newcastle. Então, essa é a matéria, a primeira manchete, a primeira matéria, a primeira notícia envolvendo aí o Mengão é justamente dando conta aí dessa rejeição do Flamengo em relação a essa proposta que chegou aí do Newcastle, da Inglaterra. Mas quero saber de vocês, o que vocês acham? O Flamengo fez bem em rejeitar essa proposta? O Matheus ele consegue um mercado na Europa com valor acima do que 20 milhões de euros, ou seja, 107 milhões de reais? Comenta aí que eu quero saber. O Matheus França ele é um excelente jogador, um garoto, né, jovem, cria do Ninho do Urubu, e que de fato tem assim se destacado bastante, né? Para mim ficou muito marcante aquele jogo contra o Vasco, ainda pelo Campeonato Carioca, onde ele entrou e simplesmente fez a diferença, né? Fez a diferença ali naquela partida, mudou o aspecto do jogo. E todas as vezes que ele tem entrado, na maioria das vezes pelo menos, ele tem contribuído bastante com o time do Flamengo. Mas é isso aí, galera. Então essa é a nossa primeira manchete, essa é a nossa primeira notícia que eu queria deixar aí com vocês. O Flamengo rejeitou então aí essa proposta do Newcastle da Inglaterra. A nossa segunda reportagem, a nossa segunda notícia envolvendo aí o Mengão é do Gol, né, site Gol Brasil, dos jornalistas Raíza Simplício e Thiago Fernandes, aí acerca aí dessa negociação que se avizinha, né, entre Flamengo e Galo, envolvendo aí o meia Alan, né, do Atlético Mineiro. E a manchete diz o seguinte: Atlético Mineiro recusa troca por Alan e avisa Flamengo sobre o valor da venda. Então, o Galo aí já deixa claro que não aceita, né, uma permuta, não aceita jogadores como parte do pagamento. Galo exige 10 milhões de euros, ou seja, 53,7 milhões de reais, pela venda do meio-campista de 26 anos, e o Flamengo tenta reduzir esse valor. O Atlético Mineiro avisou ao Flamengo que não aceitará envolver jogadores na negociação por Alan. O Galo exige uma compensação financeira pelo volante de 26 anos, como, né, a manchete diz aí. Essa última parte aqui, ó. O Fla até cogitou ceder algum nome do elenco
nas tratativas, mas ouviu que este molde de negócio não era visto como interessante pelo clube de Belo Horizonte. Um eventual negócio terá apenas uma quantia em dinheiro. E os mineiros querem exatamente 10 milhões de euros, né, pela venda do meio-campista e ainda exigem que a maior parte do montante seja quitado à vista. Então, aí a dificuldade, né, que o Flamengo encontra pela contratação aí do Alan é justamente o valor, que é um valor bastante elevado, né? 53, quase 54 milhões de reais pelo meio-campista de 26 anos. Mas o que, é que vocês acham? O Alan é um bom nome para compor o elenco do Flamengo? Ele vale de fato esse valor aí que o Galo está pedindo? Diz aí nos comentários que eu quero saber. Eu gosto muito do Alan, tá? Um bom jogador, lúcido, né? Tem uma boa técnica, marca também, recompõe muito bem, faz aquele trabalho ali de balanço ali no meio-campo muito bem feito. Eu gosto muito do Alan, acho ele um jogador interessante. Tá machucado, né? Tá se recuperando aí de um problema que ele teve aí no jogo da Libertadores, salvo engano. E está se recuperando então desse problema, mas o Flamengo então tem interesse. São Paulo já aprovou, já trabalhou com ele no Galo e aprovou aí a vinda do Alan para o Flamengo. Mas eu quero ouvir de você mais uma vez. Você quer o Alan no elenco do Flamengo? Deixe aí nos comentários que eu quero ficar sabendo também, tá bom? Vamos para a nossa terceira matéria. Isso aqui é bem interessante também. Desta vez nós estamos aqui no Bola VIP Brasil, tá? Site Bola VIP. E o jornalista é o Romário Júnior, tá? Romário Júnior é o jornalista que produziu esse conteúdo aqui para nós. 54 milhões de reais. A contratação do ano no Flamengo que ninguém esperava. Marcos Braz decide assinar com o titular de Tite na Copa do Mundo para acalmar a nação. E aí, você sabe quem é? Você suspeita quem é esse jogador que o Flamengo está de olho, tem interesse aí em contratar? E esse valor aí, 54 milhões? Vai bem alto, né? Vamos ver de quem se trata. Deixa eu descer bem aqui para o ponto que realmente nos interessa, né? Aqui está falando da contratação do Luiz Araújo, né? Do desejo de trazer o Alan e também o De La Cruz. E, finalmente, aqui eles vão falar, a matéria vai falar quem é o jogador que o Flamengo também aí está de olho, jogador europeu, né, digamos assim, que atua na Europa, que é justamente o Alex Sandro. Veja o que diz aí o trecho da matéria. Outro reforço de peso que ganha força na Gávea é o lateral esquerdo Alex Sandro, que jogou a última Copa do Mundo pela seleção brasileira e está atualmente na Juventus. Por mais que seja um jogador importante por lá, a Juve passa por sérios problemas financeiros e precisa cortar gastos. E por isso, o portal Torcedores trouxe uma notícia importante sobre o assunto que vai animar a nação. Qual foi então essa notícia aí? Então a notícia, né, é do site Torcedores, tá? O Bola VIP está só reverberando, está só reproduzindo. Mas, segundo eles, então, o site Torcedores diz que apurou que Alexandro já cogita um acerto com o clube carioca a partir do próximo mês, tá? Então, a Alessandro aí parece que já sinaliza positivamente para esse acerto. O Flamengo quer trazer um jogador de impacto para elevar o nível do elenco. Para Sampaoli, lateral do lado esquerdo, precisa da contratação mais do que do lado direito. Então, interessante essa perspectiva aí, tá? Ele deve estar contando já com a aposentadoria do Felipe Luiz, né? E a sobrecarga que deve acontecer aí sobre o Ayrton Lucas, dado o volume de jogos que temos. Então, o Sampaoli e o Flamengo desejam então a contratação aí do Alexandre. Portanto, Alexandre surge como uma chance de ouro. A reportagem Bola Viva Brasil apurou que o Flamengo, o Clube de Regatas do Flamengo, está disposto a pagar um salário de cerca de 1,5 milhão por mês. 1,5 milhão
com um contrato de 3 anos para assinar com um atleta de 32 anos. Ou seja, o Mengo pagaria cerca de 54 milhões por todo o contrato. Sampaoli, que é o jogador, está fazendo força para a transação acontecer. Então, essa aí é a nossa terceira matéria, a nossa terceira notícia envolvendo aí o Mengão. Interessante. Alexandre é um bom lateral, tá? Né? Lembro dele ainda do Santos, quando foi para a Europa. Fez uma boa Copa do Mundo. Tá? Daria uma boa briga ali na lateral esquerda com o Ayrton Lucas. Mas eu quero também saber de você. Você quer o Alexandre no time do Flamengo? Alexandre é de fato um bom nome para o elenco do Mengão? Diz aí o que você acha de tudo isso. Eu gosto do Alexandre também, acho um bom jogador interessante. Acho difícil essa vinda dele, mesmo com os problemas que a Juve está enfrentando. Eu creio que ele ainda tem mercado na Europa, mas vamos ver. Tudo pode acontecer. Tomara que dê certo, espero que ele venha. Seria um bom reforço, na minha opinião, para o Flamengo. Mas deixa aí nos comentários o que você acha. É de fato um bom reforço para o Flamengo, caso ele venha? Diz aí que eu quero saber. Vamos para a nossa quarta notícia. E esta é uma notícia preocupante, tá? Esta é uma notícia preocupante porque nós estamos passando, o time do Flamengo está passando por um momento bastante complicado, tecnicamente. O time não se encaixa, a gente não consegue ver a evolução, a gente sabe que o Sampaoli é um cara exigente, trabalhador, mas a gente não consegue ver a evolução no time. E aí talvez isso daqui explique essa situação. Veja o que traz aí essa matéria do portal GE, dos jornalistas aí Eric Faria e Fred Gomes, que tratam dos bastidores do elenco do Flamengo. Veja aí, pouco papo entre grupos do elenco e apatia marca o momento do Flamengo. Aí uma aspas, né? Clima de M. M por M vocês já entendem do que se trata. Vamos ver aqui um trecho da matéria, não vamos ler, é uma matéria relativamente longa, não vamos ler toda, mas apenas alguns trechos para a gente entender essa situação aí. Veja só. Existem 3 ou 4 grupos dentro do elenco rubro-negro e o clima não é bom. No dia a dia do CT, não se enxerga um sentimento de unidade, independentemente de sintonia, né? Afinidades fora de campo ou não. Plantel dividido em grupos não é novidade no futebol, tampouco no Flamengo, mas a falta de comunicação entre eles preocupa. Nos últimos anos, mesmo com personalidades variadas, era comum ver jogadores reunidos em comemorações. Tais fotos tornam-se escassas. Então, o que a reportagem está dizendo é que, além de haver vários grupos dentro do elenco, ele está rachado, está subdividido, esses grupos não se comunicam. Está tendo uma dificuldade, né, de comunicação, de relacionamento entre esses grupos. O Flamengo, então, está passando por um momento complicado. Veja aqui. Pessoas que participam do dia a dia rubro-negro sugerem lavagem de roupa suja para saber por que o plantel não consegue entregar um desempenho compatível com o investimento. O correr pelo outro é algo que não se manifesta também no conturbado momento da equipe. E aí, essa fala aqui, né, é marcante. Fontes escutadas pela reportagem afirmam, sem meias palavras, que o clima no Flamengo é uma M. Então, eis aí a situação, segundo a reportagem aí do Eric Faria, no portal Globo, Eric Faria e o Fred Gomes, né?
dando conta aí de que há um racha geral no elenco do Flamengo. Tá? E esse racha ele afeta não apenas o elenco, mas também a comissão técnica. Tá? Então há um racha entre os próprios atletas e também com relação à comissão técnica. Isso é algo preocupante. Né? O Flamengo precisa reagir urgentemente, mas se não há essa entrega de fato, se não há sequer essa comunicação, as coisas ficam bastante difíceis. Vamos então fechar a nossa live com a última notícia envolvendo aqui o Flamengo. E se você ainda não é inscrito, eu já te peço mais uma vez, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Quero pedir a compreensão de vocês, nós estamos começando um trabalho ainda, nós não temos uma estrutura que gostaríamos de ter. Peço a compreensão de vocês e também a colaboração, tá bom? Deixa o like no vídeo, compartilha, tá? Comenta, porque isso gera engajamento e nos ajuda bastante. Queremos poder oferecer um material cada vez mais, uma qualidade cada vez mais elevada para vocês, tá bom? Vamos fechar então a nossa última matéria de hoje, a nossa quinta e última no nosso top 5 do Mengão, falando de um assunto que dominou a internet hoje, tá? Que é o assunto justamente envolvendo aí o Marinho e a confusão envolvendo o Marinho aí no Flamengo. O Marinho foi multado e afastado pelo Flamengo e provavelmente deve sair. Né? Essa notícia também é do G1, tá? Do GE, perdão. As jornalistas aí são a Letícia Marques, né, e o Tayuan Leiras. Jornalistas aí, Tayuan Leiras e Letícia Marques, foram quem produziram aí esse conteúdo sobre essa situação, e a manchete diz o seguinte: entenda por que Marinho foi afastado pelo Flamengo. São Paulo negocia. Marinho foi afastado pelo Flamengo porque se recusou a viajar para o Chile, onde a equipe enfrentou o Ñublense na última quarta-feira pela Copa Libertadores. O atacante está de saída do clube da Gávea e negocia com o São Paulo. O atacante afirmou que tinha dores musculares e não acatou a ordem da comissão técnica de integrar a delegação rubro-negra. O fato aconteceu após o treino da última segunda-feira, antes de os jogadores embarcarem para Concepción. Vamos falar aqui primeiro sobre isso aqui, depois a gente volta lá na negociação com o São Paulo. São Paulo, a gente entender, né, o que aconteceu. São Paulo deu ordem para que todos os atletas viajassem, até que não estava 100%. Foram os casos de Arrascaeta e Matheus França, cortados no dia da partida. O clube fez exames no atacante antes da viagem, que não constataram lesão. Na reapresentação, quinta-feira, houve um novo teste que detectou edema. A discordância gerou discussão e o clube tratou o caso como indisciplina. A reportagem procurou o staff de Marinho e não teve retorno até a publicação. Esta matéria será atualizada em caso de resposta. Então, a situação é essa, né? Marinho. E aí eu estava assistindo o Mauro César Pereira, ele detalhando essa história. Ele disse que São Paulo de fato deu essa ordem para que todos viajassem para o Chile, mesmo aqueles que não iam atuar, como foi o caso, a matéria cita aqui, né, o Arrascaeta e o Matheus França, e o ônibus estava lá com os atletas, todo mundo para ir para o aeroporto, para pegar o ônibus, e nada do Marinho aparecer. Marinho, então, não apareceu para o embarque, tá? Alegou aí que estava sentindo dores e não compareceu para compor aí a delegação do Flamengo que iria para o Chile. E isso gerou um mal-estar, né? São Paulo, lógico, não gostou da atitude do atleta e o Flamengo, então, acabou multando e afastando. O Marinho está afastado, está treinando em separado da equipe por tempo indeterminado.
Mas a mesma reportagem aí, os jornalistas trouxeram então a notícia de que o São Paulo tem interesse no jogador. Veja só, fora dos planos, o jogador está em busca de novo clube e já tem interessado. Trata-se do São Paulo, que está no mercado em busca de atacantes de velocidade. As conversas estão em andamento para tentar acordo salarial. Já saiu algumas reportagens também tratando já desse assunto, desse desdobramento do assunto, em que diz que o salário do Marinho está acima do teto do São Paulo. O Marinho, então, fez uma proposta para o Flamengo pagar parte do seu salário para que essa negociação, então, aconteça. Marinho é um jogador esforçado, tá? Eu lembro de um episódio em que ele foi treinar, mesmo o time tendo recebido folga, ele acabou indo treinar sozinho. Mas o Marinho, com todo respeito ao jogador, ele não tem, eu penso, não está no mesmo nível da maioria dos atletas que compõem hoje o elenco do Flamengo. Então ele realmente teria dificuldades, né, para se encaixar no time. Eu acho que ele reacendeu uma esperança com a chegada de São Paulo, mas o negócio parece que não engrenou. E culminou aí nessa situação aí dele se recusando a viajar com a delegação, mesmo tendo sido recebida a ordem da comissão técnica. E isso gerou uma confusão, e a situação é essa, ele está afastado, foi multado, e muito provavelmente vai ser negociado aí com o São Paulo, tá bom? Então essa é a situação, essa é a situação, esses eram as 5 notícias que eu queria compartilhar com vocês. Esse foi o top 5 do nosso Mengão deste dia 29. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. E se for o caso, eu te peço, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, comenta, compartilha, nos ajude a crescer, nos ajude a nos desenvolver e poder produzir um conteúdo cada vez melhor para você, tá bom? Fique com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.